que nós precisamos nos atentar é isso. Não adianta nós ouvirmos palavras referentes ao grande dia em que muitos vão ter que se apresentar diante de Jesus e realmente ter que ouvir a triste palavra: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas aparentemente esse tipo de palavra entra em conflito direto com o que muitos de nós achamos. Às vezes associamos e pegamos a própria palavra que nos dá um norte, nos dá uma direção, ao ponto de dizer que Deus conhece todo mundo. Correto? Não é isso? Muitos de nós não dizemos isso, a própria palavra diz isso. Mas o algo que nós precisamos nos atentar: existem pessoas que são atraentes ao fato de nós, às vezes, queremos conhecer. Existem virtudes manifestas. A gente acabou de liberar uma canção que foi no espontâneo. Talvez alguns já se esqueceram a letra. O que nós estávamos ministrando há pouco tempo? Eu quero fazer me conhecer. Eu quero fazer me conhecer. Eu quero ser teu amigo. O que é capaz de gerar em Deus a atração por uma pessoa ao ponto de ela ser conhecida? São as virtudes que no projeto inicial foi perdida com o tempo. Existem níveis de contaminações que têm roubado as pessoas do propósito divino. Quanto tempo você tem investido naquilo que não define nada para a eternidade? E o quanto as pessoas estão dissimuladas na sua espiritualidade, às vezes pelo fato de ir para a igreja, o fato de montar dentro do seu conhecimento uma ideologia pessoal, legalista, ao ponto de julgar as pessoas sem ter o mínimo de ciência do que talvez está dentro dela. O próprio Jesus, nos momentos que andou por essa terra, veio nos orientando e nos exortando e deixou nas Escrituras um princípio básico. Amém? Igreja, olha só, principalmente para os intercessores. Volta e meia tem que ficar dando alerta a vocês ao céu. Olha o nível de distração, olha o nível de legalismo. Existem situações que estabelecem céu de legalismo e nós às vezes ficamos boiando. Para quem é espiritual consegue entender o nível de sabotagem sobre a mente de algumas pessoas aqui. E por isso eu peço que vocês estejam atentos, principalmente os da casa. Amém? Porque precisa ser estabelecido no céu. Talvez algumas pessoas vieram para ver as crianças, criaram uma expectação sobre isso. Mas hoje agora o encontro é contigo, irmão. É contigo que Deus vai palestrar, é contigo que Deus precisa ajustar algumas coisas. Principalmente para aqueles que já viram uma pegada religiosa e precisa ser tratado. Olha só, o que eu preciso dizer para vocês. Nem todos os religiosos são legalistas. Existem pessoas no mundo que têm o mesmo princípio da religiosidade. E o maior jugo que possa existir não é o do pecado, tá? É o jugo da religiosidade, porque foi a tal que foi usada para crucificar Jesus. Foram aqueles que diziam ter Deus, que foram usados para matar o próprio Filho de Deus. Por isso, nós precisamos nos atentar de algumas coisas que nos louvam. Talvez existem coisas que te incomodaram ao fato de você entrar nesse ambiente. Tem coisas que talvez na sua alma foi acostumada no processo religioso. E quando você entra em confronto com isso, você não consegue entender. Entenda, olha só, muitos dos sacerdotes, dos religiosos da época, diziam seguir a Deus. E quando o próprio Filho de Deus se manifestou sobre a terra, eles não o conheceram. Consegue entender isso? E Deus tem se manifestado através dos filhos. Existe uma grande expectação no mundo para ver a manifestação dos filhos. Mas alguém que está no mundo, ou às vezes até mesmo dentro do processo religioso, é incapaz de enxergar Deus. Por isso eu peço para que vocês abram os olhos espirituais. Amém? Pai, na autoridade do nome de Cristo Jesus, Senhor, eu clamo ao teu nome
E com voz intercessora, Deus, eu clamo pela vida de cada um dos teus filhos que se encontram nesse lugar. Eu peço para que todo principado, toda potestade seja destronada sobre esse ambiente. Nesse ambiente existe uma bandeira e nós declaramos: Adonai Nissi, pois o Senhor é a nossa bandeira. Entramos, eu e os intercessores e todos aqueles que estão dispostos a entrar nesse nível de guerra espiritual. Entramos em todo nível de guerra espiritual, contra toda a sabotagem, contra tudo aquilo que possa roubar os pensamentos, que levou os pensamentos e os sentimentos dos seus filhos cativos, espíritos de distração, espíritos facciosos, espíritos opositores ao teu reino. Nós agora subjugamos na autoridade do nome de Cristo Jesus, na autoridade do teu nome, Senhor. Nós quebramos todo o céu de bronze, que os céus estejam abertos sobre esses lugares, que os corações estejam receptivos à semente que precisa ser liberada. Se existe qualquer algo oculto sobre a vida dos teus filhos, que seja revelado para a glória do teu nome. Nós sentenciamos toda ação do antirreino e pedimos para que a tua glória seja manifesta sobre esse lugar. Toda ação, Senhor, de distração, toda ação rebelde, nós cancelamos e rejeitamos na autoridade do nome de Cristo Jesus. E pedimos, Senhor, para que a nossa humanidade, os nossos impulsos, os sentimentos, Senhor, humanos, não venham atrapalhar aquilo que o Senhor precisa manifestar. Por isso, Deus, eu trago toda a incredulidade, todo espírito de apostasia, toda a frieza, toda a morte espiritual, nós varremos desse ambiente. Esse ambiente foi preparado e a cada vida que entrou nele, Senhor, seja agora preparada para receber ainda mais da tua unção. É o que nós te pedimos e agradecemos na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E dando continuidade ao que eu preciso liberar sobre a vida de vocês. A alma dissimulada, a alma que na realidade aderiu a um comportamento onde tenta expressar coisas divinas, mas que na realidade está distante do propósito. Quando nós ministramos inicialmente uma pequena palavra: eu quero me fazer ser conhecido por ti, Senhor, automaticamente um céu e a mente de algumas pessoas travaram, porque alguns internamente com certeza disseram: Deus me conhece e conhece a todos. Mas o que eu preciso te dizer? Ele quer conhecer com quem na realidade ele possa contar. Ele não quer conhecer e ter intimidade com quem na realidade automaticamente possa professar o nome dele e logo depois abandonar. Ele quer contar com alguém que ele possa ter não simplesmente um título, mas a confiança de amigo. Será que você talvez já se julgou amigo de Deus? Amigo não é polegagem, não é da forma como nós conhecemos no mundo. Alguém que às vezes pode estar com você num momento de bonança, mas nos momentos de dificuldade te abandona facilmente. Por isso, olha só, a alma dissimulada, ela é opositora à verdade do reino. E nós precisamos nos mover com verdade. Chega de um povo honrar com os lábios, mas o coração está longe do propósito. Isso é o que mais gera resistência e bloqueio nas pessoas de se aproximarem das coisas de Deus. Existem situações no comportamento e nas ações das pessoas que estão distanciando. Mas o que acontece? Precisamos entender a proposta do reino. Você precisa ser amigo de Deus. Não simplesmente olhar para os homens e criar um jugo pessoal. Ali se torna o legalismo. O princípio da palavra foi obedecido por Jesus em tudo. Em nenhum momento ele se opôs ao que estava na Escritura. Mas pelo simples fato de ele ter um coração voluntário, algumas pessoas o criticaram por isso. Irmãos, se a tua mente e o teu coração estiver voltado para a vontade de Deus, se prepare para ser criticado. Algumas pessoas vão querer te chamar de beato. Algumas pessoas vão querer criticar a sua santidade e o seu posicionamento. Sabe por quê? Diante do erro e diante do seu acerto, eles vão dizer que todo mundo erra. Mas você precisa entender que você não é todo mundo. É uma das célebres frases que nós ouvimos às vezes dos nossos pais quando vêm tentar nos colocar no caminho de acerto. E quando você diz: pai, mãe,
Mas todo mundo faz. E o que eles dizem? E Deus manda te dizer: você não é todo mundo. Quando você, na realidade, é selecionado para isso, você vai entender a cada passo que a palavra diz. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque você só pode contar, escolher com quem você pode contar. Chega de altos e baixos, oscilações, ações de autocomiseração, temperamentos, situações que as pessoas nunca querem abrir mão para não serem tituladas como espiritual. Porque quando você ser espiritual, as pessoas vão te ter como um bobo. E bem-vindo ao mundo da espiritualidade, irmão. Por exemplo, a espiritualidade proferida pelo reino de Deus é dessa forma: nada façais por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade. Façam os outros superiores a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Uma morte que apontava para um estado de vergonha. Irmãos, por mais que algumas pessoas ao seu redor possam encarar os princípios que você segue como um estado vergonhoso, continue nessa rota, porque essa rota vai te conduzir para a honra eterna. Não vai pela palavra da multidão, porque a própria multidão que cercava Jesus no momento da crucificação foram os mesmos que pediram isso: crucificam. Por mais que fosse um propósito essencial que ocorresse para a nossa libertação, mas aquilo ali só expressou a maldade que estava no coração de cada pessoa. Ali revelou com quem ele podia contar. Como o pastor é ferido, o que acontece com as ovelhas? Se dispersam. Não é diferente. Por exemplo, quando o pastor se ausenta, quando algum líder que vai te cobrar posicionamento se ausenta ou tem que resolver qualquer coisa, algumas pessoas mudam. Assim como em cada ambiente onde uma autoridade precisa ser obedecida. Quantos aqui, às vezes, debaixo de um comando, no seu trabalho, seu patrão, o seu encarregado, ou o líder que exercia uma autoridade sobre a sua vida e falou: faça isso, isso e aquilo. E no momento que ele deu a resposta, qual foi o seu posicionamento? Morcegou. Nunca aconteceu isso com nenhum de vocês? E no momento que você trabalhou, aí o momento que tu foi talvez dar uma respirada assim, aí ele chega, não está fazendo nada. Olha, quem na realidade vem debaixo desse princípio de amigo, ele não vem como o patrão. Por isso ele quer esse vínculo de amizade com cada um de nós. A própria palavra diz que Jesus, João capítulo 15, versículo 15, ele diz o quê? Eu já não vos chamo de meus servos, mas de meus amigos. Porque aí nós precisamos entrar um pouquinho na cultura para entendermos por que ele diz isso. A religião sempre veio com um posicionamento punitivo, mesmo que quando os homens não entenderam a proposta inicial. Dificilmente alguém chamava Deus de Pai. Deus era conhecido simplesmente como Adonai. Para muitos judeus a expressão Hashem, transicionando para o nosso território, vê algumas transliterações do nome de Deus, que na realidade não é o nome de Deus. Muitos de nós chamamos de Senhor. Algumas religiões chamam de Jeová, outras Yahvé. Mas o próprio nome de Deus não era para ser pronunciado de qualquer forma. Por isso foi dado esse nome, Adonai, porque Adonai significa Senhor. Mas esse não é o nome de Deus. O nome de Deus, ele é colocado no tetragrama. São as 4 letras. Quais são os dois? YHVH. O nome dele não pode ser pronunciado. Na realidade, porque todas as vezes que o nome dele precisa ser emitido, precisa ser por algo importante.
com quem tem compromisso. Porque alguém que pode resolver o seu problema não pode ser chamado à toa. Quem tem problema? Tem chamado Deus para te ajudar a resolver? Tem certeza disso? Vamos lá. Eu estou falando para vocês sobre a alma dissimulada que tenta ter a expressão espiritual. Muitos discípulos aqui têm vivido e têm presenciado o nível de alinhamento que Deus tem dado. Algumas pessoas que migraram, estou falando que esse é o melhor ambiente. Estou mostrando o quanto nós precisamos nos alinhar. Que migraram de outros ministérios, sabe? O quanto a palavra de alinhamento tem sido pronunciada. Mas não simplesmente pronunciada, ela precisa ser vivida. Chega, olha só a frase que Deus me deu para dividir com vocês. O discurso que você liberou em público, sustente-o, principalmente diante daqueles que não ouviram e viram. Sabe por quê? O discurso que você tem liberado, eu particularmente, principalmente eu preciso sustentar ele diante das pessoas que não ouviram e não viram, é porque é ali que eu sou provado. É muito fácil você ter postura de crente aqui diante dos seus irmãos. Mas quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando está diante das facilidades, diante das seduções desse mundo e diante daquilo que mais na realidade cativa e alimenta a sua carnalidade? Algo que nós precisamos nos atentar. Abram para mim Salmo capítulo 139, versículo 1. Amém? 139, versículo 1 diz assim: Adonai, tu me provaste e me conheces, tu me provas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe discerne minhas inclinações, examina as minhas atividades diárias. Estás tão familiarizado com todos os meus caminhos, que antes que eu fale uma só palavra, Adonai, tu já sabes de tudo sobre ela. Tu me tens guarnecido tanto por trás como pela frente, e estende a tua mão sobre mim. Conhecimento tão maravilhoso está além de mim, é elevado demais para que eu o alcance. Para onde escaparei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, tu lá estás. Se me deito no Sheol, também lá estás. Se vou com as asas da alvorada e pouco além do mar, mesmo lá a tua mão me guiaria. A tua mão direita rapidamente me seguraria. Se eu disser que as trevas me cerquem e que a luz à minha volta seja de noite, ainda assim, trevas como essas não são tão escuras para ti. Pelo contrário, a noite é tão clara quanto o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois formaste o mais íntimo do meu ser. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, porque de modo assombroso fui feito maravilhosamente. Tuas obras são maravilhosas. Eu o sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, mas em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados
antes que qualquer deles existisse. Deus, como estimam os teus pensamentos? Em que quantidade eles existem? Se eu os contar, eles são mais que os grãos de areia. Se termino de contar, ainda estou contigo. Deus, se tão somente destruísse o ímpio, homem de sangue, afaste-se de mim. Eles invocam o teu nome para seu planos astutos. Sim, teus inimigos usam mal o teu nome. Adonai, como odeio aqueles que te odeiam. Tenho desgosto daqueles que te desafiam. Eu os odeio com ódios sem limite. Se eles se tornaram também meus inimigos. Examina-me, Deus, e conhece o meu coração. Teste-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho danoso e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Fato. Inicialmente nós fomos ministrados que o quê? Deus chegará num momento oportuno e vai dizer que não conhece algumas pessoas, mas Ele sabe de todos os feitos que nós temos feito sobre essa terra. Tudo aquilo que às vezes tem sondado e nós permitimos que aconteça sobre a nossa vida. Olha só, existem algumas situações que nós podemos mudar. Ninguém nasceu já destinado para o inferno. Você que segue o caminho de derrota ou de vitória. Desde o início da formação do mundo, Deus colocou diante do homem a bênção e a maldição. Se tu escolheres a bênção, automaticamente o que você vai ser? Se tu escolher a maldição, o que você vai ser? Nada mudou. Isso desde o início da formação do homem sobre o Éden. Lá havia a árvore da vida eterna e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem sugestionado por uma ação maligna, ele preferiu se inclinar para onde? Para a maldade. Porque o bem já estava dentro dele. O próprio Adonai o constrangia com a sua bondade, com o seu amor. O homem decidiu escolher essa rota e com isso ele perdeu o mais alto nível de honra. Vocês sabem o significado de Éden? Jardim dos prazeres. Irmãos, não existe prazer maior de estar na presença de Deus. Existem algumas pessoas que se iludem com droga, com prostituição, com tantas situações que momentaneamente vai te dar esse prazer, mas logo depois vai te cobrar de forma terrível. Existem pessoas, particularmente, não quero apontar nada, existem pessoas particularmente que às vezes chegam com um relato de alguém que se drogou. Aí imediatamente vem com aquele remorso inicial. Aí vamos lá ajudar, sei lá o que. Eu falei, não, espera um momento. Porque inicialmente a droga, logo o processo de pós-droga vai cobrar dessa pessoa uma atenção. E quando você dá atenção, infelizmente, o mais triste de tudo, sabe o que é? É uma atenção em vão. Porque ainda não foi gerado o arrependimento genuíno. E para quem já usou isso, sabe o que eu estou dizendo. Alguém aí? Graças a Deus, só tem libertos. Amém? Por isso nós precisamos entender isso. O processo da libertação. Olha só. João capítulo 13, versículo 36. Espolha um pouco lá. Amém? João capítulo 13, versículo 36. Amém? Acharam? Olha só, aqui nós estamos chegando no finalzinho desse acontecimento, em que Jesus fala de alguns processos necessários que ocorreria através da sua caminhada sobre essa terra. Mas
como ele expõe as situações que ocorreriam, alguém também se opõe a um propósito que era necessário ocorrer. Aí vamos lá para o versículo 36, diz assim: Simão Quefa lhe disse: Senhor, para onde você vai? E Jesus respondeu: vou para onde vocês não me podem seguir agora, porém me seguirão mais tarde. Senhor, Quefa disse, porque não posso segui-lo agora? Abrirei mão da minha vida por você. E Yeshua respondeu: você abrirá mão da vida por mim? Sim. Na verdade, eu lhe digo que antes que o galo cante, você me repudiará 3 vezes. Amém? Agora olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já defendeu a tese que nunca, não, estou com o Senhor, o que aconteceu, estou junto e pode acontecer o que for, eu sou de Jesus, não querer me desviar? Alguém aqui? Olha só, algo que eu preciso dizer. Dentro dos 4 temperamentos, mas agora a gente vai abrir uma margem para o temperamento sanguíneo. Aquela pessoa que é sempre mais impulsiva, sempre quer, tipo assim, mostrar algumas coisas. O quanto, na realidade, elas precisam ser tratadas nisso. Principalmente alguém que chega de forma, na frente de todo mundo, quer expressar um amor que não vai conseguir sustentar. O amor, ele precisa ser sustentado, irmão, independente do que ocorra. Quem é que não vai abandonar Jesus independente do que ocorra? Só 2, 3. O que acontece? Nós precisamos colocar isso à prova. Mas dentro de nós não pode se perder esse princípio. É muito fácil algumas pessoas querem. Olha aqui, ó. Existem sempre os mais expressivos. Pedro era um dele. Diante de todos, o que ele disse? Uma das coisas que nós precisamos nos atentar é isso. Não adianta nós ouvirmos palavras referentes ao grande dia em que muitos vão ter que se apresentar diante de Jesus e realmente ter que ouvir a triste palavra: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas aparentemente esse tipo de palavra entra em conflito direto com o que muitos de nós achamos. Às vezes associamos e pegamos a própria palavra que nos dá um norte, nos dá uma direção, ao ponto de dizer que Deus conhece todo mundo. Correto? Não é isso? Muitos de nós não dizemos isso, a própria palavra diz isso. Mas o que nós precisamos nos atentar: existem pessoas que são atraentes ao fato de nós, às vezes, queremos conhecer. Existem virtudes manifestas. A gente acabou de liberar uma canção que foi no espontâneo. Talvez alguns já se esqueceram a letra. O que nós estávamos ministrando há pouco tempo? Eu quero fazer me conhecer. Eu quero fazer me conhecer. Eu quero ser teu amigo. O que é capaz de gerar em Deus a atração por uma pessoa ao ponto de ela ser conhecida? São as virtudes que no projeto inicial foi perdida com o tempo. Existem níveis de contaminações que têm roubado as pessoas do propósito divino. Quanto tempo você tem investido naquilo que não define nada para a eternidade? E o quanto as pessoas estão dissimuladas na sua espiritualidade, às vezes pelo fato de ir para a igreja, o fato de montar dentro do seu conhecimento uma ideologia pessoal, legalista, ao ponto de julgar as pessoas sem ter um mínimo de ciência do que talvez está dentro dela. O próprio Jesus, nos momentos que andou por essa terra, vem nos orientando e nos exortando e deixou nas Escrituras um princípio básico. Amém? Igreja, olha só, principalmente para os intercessores, volta e meia tem que ficar dando alerta a vocês ao céu. Olha o nível de distração, olha o nível de legalismo. Existem situações que estabelecem céu de legalismo e nós às vezes ficamos boiando. Para quem é espiritual consegue entender o nível de sabotagem sobre a mente de algumas pessoas aqui. E por isso eu peço que vocês estejam atentos.
principalmente os da casa. Amém? Porque precisa ser estabelecido no céu. Talvez algumas pessoas vieram para ver as crianças, criaram uma expectação sobre isso. Mas hoje, agora, o encontro é contigo, irmão. É contigo que Deus vai palestrar, é contigo que Deus precisa ajustar algumas coisas. Principalmente para aqueles que já viram uma pegada religiosa e precisa ser tratado. Olha só, o que eu preciso dizer para vocês. Nem todos os religiosos são legalistas. Existem pessoas no mundo que têm o mesmo princípio da religiosidade. E o maior jugo que possa existir não é o do pecado, tá? É o jugo da religiosidade, porque foi a tal que foi usada para crucificar Jesus. Foram aqueles que diziam ter Deus, que foram usados para matar o próprio Filho de Deus. Por isso, nós precisamos nos atentar de algumas coisas que nos louvam. Talvez existem coisas que te incomodaram ao fato de você entrar nesse ambiente. Tem coisas que talvez na sua alma foi acostumada no processo religioso. E quando você entra em confronto com isso, você não consegue entender. Entenda, olha só, muitos dos sacerdotes, dos religiosos da época, diziam seguir a Deus. E quando o próprio Filho de Deus se manifestou sobre a terra, eles não o conheceram. Consegue entender isso? E Deus tem se manifestado através dos filhos. Existe uma grande expectação no mundo para ver a manifestação dos filhos. Mas alguém que está no mundo, ou às vezes até mesmo dentro do processo religioso, é incapaz de enxergar Deus. Por isso eu peço para que vocês abram os olhos espirituais. Amém? Pai, na autoridade do nome de Cristo Jesus, Senhor, eu clamo ao Teu nome e com voz intercessora, Deus, eu clamo pela vida de cada um dos Teus filhos que se encontram nesse lugar. Eu peço para que todo principado, toda potestade seja destronada sobre esse ambiente. Nesse ambiente existe uma bandeira e nós declaramos: Adonai Nissi, pois o Senhor é a nossa bandeira. Entramos, eu e os intercessores e todos aqueles que estão dispostos a entrar nesse nível de guerra espiritual. Entramos em todo nível de guerra espiritual, contra toda a sabotagem, contra tudo aquilo que possa roubar os pensamentos, que levou os pensamentos e os sentimentos dos teus filhos cativos, espíritos de distração, espíritos facciosos, espíritos opositores ao teu reino. Nós agora subjugamos na autoridade do nome de Cristo Jesus, na autoridade do teu nome, Senhor. Nós quebramos todo o céu de bronze, que os céus estejam abertos sobre esses lugares, que os corações estejam receptivos à semente que precisa ser liberada. Se existe qualquer algo oculto sobre a vida dos teus filhos, que seja revelado para a glória do teu nome. Nós sentenciamos toda ação do anti-reino e pedimos para que a tua glória seja manifesta sobre esse lugar. Toda ação, Senhor, de distração, toda ação rebelde, nós cancelamos e rejeitamos na autoridade do nome de Cristo Jesus. E pedimos, Senhor, para que a nossa humanidade, os nossos impulsos, os sentimentos, Senhor, humanos, não venham atrapalhar aquilo que o Senhor precisa manifestar. Por isso, Deus, neutralize toda a incredulidade, todo espírito de apostasia, toda frieza, toda morte espiritual. Nós varremos desse ambiente. Esse ambiente foi preparado e a cada vida que entrou nele, Senhor, seja agora preparada para receber ainda mais da tua unção. É o que nós te pedimos e agradecemos na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E dando continuidade ao que eu preciso liberar sobre a vida de vocês. A alma dissimulada, a alma que na realidade aderiu a um comportamento onde tenta expressar coisas divinas, mas que na realidade está distante do propósito. Quando nós ministramos inicialmente uma pequena palavra: eu quero me fazer ser conhecido por ti, Senhor, automaticamente um céu e a mente de algumas pessoas travar, porque alguns internamente com certeza disseram: Deus me conhece e conhece a todos. Mas o que eu preciso te dizer? Ele quer conhecer com quem na realidade ele possa contar. Ele não quer conhecer e ter intimidade com quem na realidade automaticamente possa professar o nome dele e logo depois abandonar.
Ele quer contar com alguém que ele possa ter não simplesmente um título, mas a confiança de amigo. Será que você talvez já se julgou amigo de Deus? Amigo não é polegade, não é da forma como nós conhecemos no mundo. Alguém que às vezes pode estar com você num momento de bonança, mas nos momentos de dificuldade te abandona facilmente. Por isso, olha só, a alma dissimulada, ela é opositora à verdade do reino. E nós precisamos nos mover com verdade. Chega de um povo honrar com os lábios, mas o coração está longe do propósito. Isso é o que mais gera resistência e bloqueio nas pessoas de se aproximarem das coisas de Deus. Existem situações no comportamento e nas ações das pessoas que estão distanciando. Mas o que acontece? Precisamos entender a proposta do reino. Você precisa ser amigo de Deus. Não simplesmente olhar para os homens e criar um julgo pessoal. Ali se torna o legalismo. O princípio da palavra foi obedecido por Jesus em tudo. Em nenhum momento ele se opôs ao que estava na Escritura. Mas pelo simples fato dele ter um coração voluntário, algumas pessoas o criticaram por isso. Irmãos, se a tua mente e o teu coração estiver voltado para a vontade de Deus, se prepare para ser criticado. Algumas pessoas vão querer te chamar de beato. Algumas pessoas vão querer criticar a sua santidade e o seu posicionamento. Sabe por quê? Diante do erro e diante do seu acerto, eles vão dizer que todo mundo erra. Mas você precisa entender que você não é todo mundo. É uma das célebres frases que nós ouvimos às vezes dos nossos pais quando vêm tentar nos colocar no caminho de acerto. E quando você diz, pai, mãe, mas todo mundo faz. E o que eles dizem? E Deus manda te dizer, você não é todo mundo. Quando você, na realidade, é selecionado para isso, você vai entender a cada passo que a palavra diz. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque você só pode contar, escolher com quem você pode contar. Chega de altos e baixos, oscilações, ações de autocomiseração, temperamento, situações que as pessoas nunca querem abrir mão para não serem tituladas como espiritual. Porque quando você ser espiritual, as pessoas vão te ter como um bobo. E bem-vindo ao mundo da espiritualidade, irmão. Por exemplo, a espiritualidade proferida pelo reino de Deus é dessa forma. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade. Façam os outros superiores a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Uma morte que apontava para um estado de vergonha. Irmãos, por mais que algumas pessoas ao seu redor possa encarar os princípios que você segue como um estado vergonhoso, continue nessa rota, porque essa rota vai te conduzir para a honra eterna. Não vai pela palavra da multidão, porque a própria multidão que cercava Jesus no momento da crucificação foram os mesmos que pediram isso. Crucificam. Por mais que fosse um propósito essencial que ocorresse para a nossa libertação, mas aquilo ali só expressou a maldade que estava no coração de cada pessoa. Ali revelou com quem ele podia contar. Quando o pastor é ferido, o que acontece com as ovelhas? Se dispersa. Não é diferente. Por exemplo, quando o pastor se ausenta, quando algum líder que vai te cobrar posicionamento se ausenta ou tem que resolver qualquer coisa, algumas pessoas mudam. Assim como em cada ambiente onde uma autoridade precisa ser obedecida. Quantos aqui, às vezes, debaixo de um comando, no seu trabalho, o seu patrão, o seu encarregado, ou o líder que exercia uma autoridade sobre a sua vida e falou, faça isso, isso e aquilo. E no momento que ele deu a resposta, qual foi o seu posicionamento? Mocegou. Nunca aconteceu isso com nenhum de vocês.
E no momento que você trabalhou, aí o momento que tu foi talvez dar uma respirada assim, ó, aí ele chega, não está fazendo nada. Olha, quem na realidade vem debaixo desse princípio de amigo, ele não vem como o patrão. Por isso ele quer esse vínculo de amizade com cada um de nós. A própria palavra diz que Jesus, João capítulo 15, versículo 15, ele diz o quê? Eu já não vos chamo de meus servos, mas de meus amigos. Porque aí nós precisamos entrar um pouquinho na cultura para entendermos por que ele diz isso. A religião sempre veio com um posicionamento punitivo, mesmo que quando os homens não entenderam a proposta inicial. Dificilmente alguém chamava Deus de Pai. Deus era conhecido simplesmente como Adonai. Para muitos judeus a expressão Hashem, transicionando para o nosso território, vê algumas transliterações do nome de Deus, que na realidade não é o nome de Deus. Muitos de nós chamamos de Senhor. Algumas religiões chamam de Jeová, outras Yahvé. Mas o próprio nome de Deus não era para ser pronunciado de qualquer forma. Por isso foi dado esse nome, Adonai, porque Adonai significa Senhor. Mas esse não é o nome de Deus. O nome de Deus, ele é colocado no tetragrama. São as 4 letras. Quais são os dois? YHVH. O nome dele não pode ser pronunciado. Na realidade, porque todas as vezes que o nome dele precisa ser emitido, precisa ser por algo importante. Com quem tem compromisso. Porque alguém que pode resolver o seu problema não pode ser chamado à toa. Quem tem problema? Tem chamado Deus para te ajudar a resolver? Tem certeza disso? Vamos lá. Estou falando para vocês sobre a alma dissimulada que tenta ter a expressão espiritual. Muitos discípulos aqui têm vivido e têm presenciado o nível de alinhamento que Deus tem dado. Algumas pessoas que migraram, estou falando que esse é o melhor ambiente. Estou mostrando o quanto nós precisamos nos alinhar. Que migraram de outros ministérios, sabe? O quanto a palavra de alinhamento tem sido pronunciada. Mas não simplesmente pronunciada, ela precisa ser vivida. Chega, olha só a frase que Deus me deu para dividir com vocês. O discurso que você liberou em público, sustente-o, principalmente diante daqueles que não ouviram e viram. Sabe por quê? O discurso que você tem liberado, eu particularmente, principalmente eu preciso sustentar ele diante das pessoas que não ouviram e não viram, é porque é ali que eu sou provado. É muito fácil você ter postura de crente aqui diante dos seus irmãos, mas quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando está diante das facilidades? Diante das seduções desse mundo e diante daquilo que mais na realidade cativa e alimenta a sua carnalidade. Algo que nós precisamos nos atentar. Abram para mim Salmo capítulo 139, versículo 1. Amém? 139, versículo 1 diz assim: Adonai, tu me provaste e me conheces, tu me provas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto,
de longe discerne minhas inclinações, examina as minhas atividades diárias. Estás tão familiarizado com todos os meus caminhos, que antes que eu fale uma só palavra, Adonai, tu já sabes de tudo sobre ela. Tu me tens guarnecido tanto por trás como pela frente, e estende a tua mão sobre mim. Conhecimento tão maravilhoso está além de mim, é elevado demais para que eu o alcance. Para onde escaparei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, tu lá estás. Se me deito no Sheol, também lá estás. Se vou com as asas da alvorada e pouco além do mar, mesmo lá a tua mão me guiaria. A tua mão direita rapidamente me seguraria. Se eu disser que as trevas me cerquem e que a luz à minha volta seja noite, ainda assim, trevas como essas não são tão escuras para ti. Pelo contrário, a noite é tão clara quanto o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois formaste o mais íntimo do meu ser. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, porque de modo assombroso fui feito maravilhosamente. Tuas obras são maravilhosas. Eu o sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, mas em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. Deus, como estimam os teus pensamentos? Em que quantidade eles existem? Se eu os contar, eles são mais que os grãos de areia. Se termino de contar, ainda estou contigo. Deus, se tão somente destruísse o ímpio, homem de sangue, afaste-se de mim. Eles invocam o teu nome para seu planos astutos. Sim, teus inimigos usam mal o teu nome. Adonai, como odeio aqueles que te odeiam. Tenho desgosto daqueles que te desafiam. Eu os odeio com ódios sem limite. Se eles se tornaram também meus inimigos. Examina-me, Deus, e conhece o meu coração. Teste-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho danoso e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Fato. Inicialmente nós fomos ministrados que o quê? Deus chegará num momento oportuno e vai dizer que não conhece algumas pessoas, mas Ele sabe de todos os feitos que nós temos feito sobre essa terra. Tudo aquilo que às vezes tem sondado e nós permitimos que aconteça sobre a nossa vida. Olha só, existem algumas situações que nós podemos mudar. Ninguém nasceu já destinado para o inferno. Você que segue o caminho de derrota ou de vitória, desde o início da formação do mundo, Deus colocou diante do homem a bênção e a maldição. Se tu escolheres a bênção, automaticamente o que você vai ser? Se tu escolher a maldição, o que você vai ser? Nada mudou. Isso desde o início da formação do homem sobre o Éden. Lá havia a árvore da vida eterna e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um homem sugestionado por uma ação maligna, ele preferiu se inclinar para onde? Para a maldade. Porque o bem já estava dentro dele. O próprio Adonai o constrangia com a sua bondade, com o seu amor. O homem decidiu escolher essa rota e com isso ele perdeu o mais alto nível de honra. Vocês sabem o significado de Éden? Jardim dos prazeres. Irmãos, não existe prazer maior de estar na presença de Deus. Existem algumas pessoas que se iludem com droga, com prostituição, com tantas situações que momentaneamente vai te dar esse prazer, mas logo depois vai te cobrar de forma terrível. Existem
Existem pessoas, particularmente, eu não quero apontar nada, existem pessoas, particularmente, que às vezes chegam com um relato de alguém que se drogou. Aí imediatamente vem com aquele remorso inicial. Aí vamos lá ajudar, sei lá o que. Eu falei, não, espera um momento. Porque inicialmente a droga, logo o processo de pós-droga vai cobrar dessa pessoa uma atenção. E quando você dá atenção, infelizmente, o mais triste de tudo, sabe o que é? É uma atenção em vão. Porque ainda não foi gerado o arrependimento genuíno. E para quem já usou isso, sabe o que eu estou dizendo. Alguém aí? Graças a Deus, só tem libertos. Amém? Por isso nós precisamos entender isso. O processo da libertação. Olha só. João capítulo 13, versículo 36. Espolha um pouco lá. Amém? João capítulo 13, versículo 36. Amém? Acharam? Olha só, aqui nós estamos chegando no finalzinho desse acontecimento, em que Jesus fala de alguns processos necessários que ocorreria através da sua caminhada sobre essa terra. Mas, como ele expõe as situações que ocorreriam, alguém também se opõe ao propósito que era necessário ocorrer. Aí vamos lá para o versículo 36, diz assim: Simão Quefa lhe disse, Senhor, para onde você vai? E Jesus respondeu, vou para onde vocês não me podem seguir agora, porém me seguirão mais tarde. Senhor, Quefa disse, porque não posso segui-lo agora? Abrirei mão da minha vida por você. E Yeshua respondeu, você abrirá mão da vida por mim? Sim. Na verdade, eu lhe digo que antes que o galo cante, você me repudiará 3 vezes. Amém? Agora olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já defendeu a tese que nunca, não, eu estou com o Senhor, o que aconteceu, eu estou junto e pode acontecer o que for, eu sou de Jesus, não querer me desviar. Alguém aqui? Olha só, algo que eu preciso dizer. Dentro dos 4 temperamentos, mas agora a gente vai abrir uma margem para o temperamento sanguíneo. Aquela pessoa que é sempre mais impulsiva, sempre quer, tipo assim, mostrar algumas coisas. O quanto, na realidade, elas precisam ser tratadas nisso. Principalmente alguém que chega de forma, na frente de todo mundo, quer expressar um amor que não vai conseguir sustentar. O amor, ele precisa ser sustentado, irmão, independente do que ocorra. Quem é que não vai abandonar Jesus independente do que ocorra? Só 2, 3. O que acontece? Nós precisamos colocar isso à prova. Mas dentro de nós não pode se perder esse princípio. É muito fácil algumas pessoas querem. Olha aqui, ó. Existem sempre os mais expressivos. Pedro era um dele. Diante de todos, o que ele disse? Você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. Você sabe que eu sou seu amigo. Disse Yeshua, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você é meu amigo? Sim. Simão ficou magoado por ter sido questionado pela 3ª vez. Você é meu amigo? Então respondeu, Senhor, você sabe de todas as coisas e sabe que eu sou o seu amigo. Jesus lhe disse, alimenta as minhas ovelhas. Amém? Olha só. Agora, um dos confrontos que nós precisamos, principalmente para quem tem uma mentalidade de liderança. Amém? Eu preciso ser extremamente tratado para ter que lidar com o público.
para que não crie um ego, uma soberba, uma altivez, ao ponto de que eu venha me achar que sou um canal da parte do Senhor e isso me faz diferente ou melhor do que qualquer pessoa. Eu sou um canal porque eu resolvi agradar o coração de Deus. Não é simplesmente para me aparecer. Irmãos, existe uma linha tênue em que algumas pessoas se iludem com o púlpito. Se iludem com qualquer coisa que a religião possa promover sobre a sua vida. Mas entenda, olha só, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o maior de todos os mandamentos? Ouve, ó Israel, amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você gosta, pastor, de ministrar? Pô, eu, ser sincero, eu gosto de ministrar e saber que eu estou sendo um canal. Mas eu não posso amar isso mais do que o meu Jesus. Aí eu gosto de tocar. Já falei para algumas pessoas aqui. Se Deus tirar a bateria do Jonathan, se Deus tirar o violão do Mário e o teclado do Iago, vai continuar adorando na mesma intensidade? Se Deus pedir para eu sentar e ficar sem pregar, eu vou continuar na mesma pegada, na mesma... É isso que precisa. Sabe por quê? Jesus momentaneamente foi tirado do trono, mas não deixou de adorar a Deus. Consegue entender? Esse é um princípio que nós aprendemos com Jesus. Ele se humilhou, mas Deus também deu um nome acima de todos os nomes. Em breve, sabe o que vai acontecer? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus. Agora, somente os íntimos e amigos vão usufruir desse reino. Porque ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. E somente os amigos. Você não convida qualquer pessoa para a sua casa, convida? Hã? Jesus também não vai convidar qualquer pessoa. Todos os que se movem de forma santa e de princípio sobre essa terra é assunto no céu. Lembra de Jó? Satanás se irandando na terra, o que ele fez? Se irandando na terra, quando visita o trono, o que ele disse para Deus? Deus pergunta, de onde vem Satanás? O que Satanás diz? De se irandar na terra. Algo que nós precisamos entender. Qual é o tipo de semeadura que você tem liberado? Quando ele fala de se irandar na terra, vocês sabem que eu já ensinei isso aqui para algumas pessoas. Já quando você vai comprar peneira, algumas pessoas vão especificar. Vem cá, peneira de quê? De arroz, de feijão, de milho. Por quê? Tudo isso aponta para uma semente. Como ele vem debaixo dessa sugestão, quando Deus pergunta, de onde vem Satanás? Ele diz o quê? De se irandar a terra. Eu estou selecionando semente, eu tenho liberado semente de malignidade. E algumas pessoas é terra fértil para a maldade. Quando Deus fala, tem visto o meu servo Jó? Será que Deus pode dizer isso para qualquer ser espiritual? Tem visto o meu servo Felipe? Eu vou dizer essa expressão, você aplica o seu nome. Tem visto o meu servo temente, justo, reto, se afasta do mal? Será que é esse o assunto relacionado à sua pessoa? Porque esse vai ser conhecido. E o próprio diabo foi constrangido quando Deus fez Jó ser conhecido. O próprio império das trevas vai conhecer quem é você e vai temer. Lembra quando Jesus veio andando no território de Gadara? O que o espírito imundo disse? Se aproximou-se dele, o que disse? O que vieste fazer, Jesus, o Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, irmãos, quem é amigo, quem é íntimo, vai ser conhecido. Por isso, eu preciso fazer com que Jesus conheça a essência que Ele mesmo gerou em mim, através do seu Espírito.
Saber dos erros, ele vai saber dos erros de todo mundo. Mas quando você se posiciona, olha só o que Deus faz. O Deus supremo, soberano, Criador dos céus e da terra, que sabe de todas as coisas. Ele pega o seu pecado. É uma ironia dizer isso aqui, tá? Ele pega o teu pecado e lança no mar do esquecimento. Como pode um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que está em todos os lugares, chegar ao ponto de pegar o teu pecado e lançar num ambiente onde ele diz mar do esquecimento? Sabe por quê? Ele não quer te trazer à memória a sua vergonha, porque o objetivo dele ter te chamado é para te colocar num lugar de honra. Mas somente os amigos vão entender isso. Irmãos, talvez você foi tão bombardeado nos níveis de relacionamento onde algumas pessoas diziam ser suas amigas, mas te feriu, te frustrou. Mas eu te confesso que Jesus sempre te chamou para ser um amigo antes. E tem te chamado nesse exato momento. Olha só, agora quando nós vamos ler o fato de quando Judas Iscariotes veio com os demais homens buscar e denunciar Jesus. A Bíblia diz que um sinal ele iria fazer, que era dar um beijo no rosto do seu mestre. Quando ele se aproxima de Jesus, o que Jesus disse? Que vieste fazer? E ele fez o quê? Deu um beijo no rosto de Jesus como um sinal. O ambiente era escuro, não tinha como os homens visualizarem, porque Judas, quando tramou com os demais homens, ele disse: aquele é que eu cumprimentar com um ósculo santo, com um beijo no rosto, esse vocês devem prender. Quando ele chega e veja, o que Jesus disse? Amigo, aqui vieste. Jesus era mentiroso? Ele estava de ironia? Mas existem pessoas que não entendem essa amizade. Por isso, irmãos, chega o momento de nos reconectarmos ao princípio do sentimento correto, do sentimento divino. Eu vou ser sincero, eu não quero que você se apegue a nada de normal, de humano. Existe uma ação espiritual que precisa te mover a você se posicionar como amigo de Deus. Porque naquele grande dia, sabe o que ele vai fazer? Vai selecionar você para um ambiente de honra. Ele não vai te excluir. Porque o amigo sempre prepara o melhor lugar para quem são íntimos. Quando o próprio Jesus disse aqui, eu já não vos chamo de meus escravos ou servos, mas sim de meus amigos, ele quer dizer que nós não precisamos anular nenhuma figura do Pai eterno, mas quando entramos dentro de um fator cultural, entendemos que ele está trazendo agora o ano do jubileu sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu com o ano do jubileu? Todos conhecem? Não. Você precisa carregar as marcas de Cristo. No ano do jubileu, quem talvez era escravo, fazia, sabe o que? Na porta da casa do seu Senhor, colocava a sua orelha e furava. Conhecidos como servos da orelha furada. Esse furo era feito com uma pedra de pederneira, a mesma que fazia circuncisão apontando para uma aliança. Que agora ele estava na casa do seu Senhor, não mais por obrigação, ele estava ali para servir o seu Senhor. Irmãos, a religiosidade ela tem gerado obrigações. Existem fardos que precisam sair dos seus ombros. Você precisa estar na casa do seu Senhor com prazer. Se tu já está aqui agoniado, distanciado da unção, da presença, é porque você não entendeu a proposta do rei. Agora olha só, quem na realidade decide ser amigo de Jesus, assim como o servo da orelha furada, precisa carregar essa marca. Essa marca precisa ser vista. As pessoas quando vê você, precisam entender que você sabe o que é? Servo, amigo, íntimo. Não é por falta de opção. Porque independente da idade que algumas pessoas podem aparentemente adquirir a sua liberdade, elas tomariam rotas diferentes. Mas muitos dos servos da orelha furada faziam, sabe o quê? Eu vou ficar na casa do meu Senhor porque eu tenho prazer de estar aqui. Eu sou amigo, eu sou íntimo. Eu não me sinto mais obrigado. Tem alguém obrigado? Tem alguém se sentindo forçado para isso? Então esse conceito precisa se mudar. Agora olha só que eu sei que quase todo culto
Cara, existe tanta unção sendo derramada, literalmente, óleo, tanta oração, tanta aproximação, tanta denúncia. Tem pessoas que chegam aqui e falam, cara, eu nunca vi tantas pessoas irem na frente, eu nunca vi tantas pessoas aceitando Jesus. Tem gente aqui que aceita Jesus todo domingo. E aceita mesmo, se for necessário. Não ligue para o que as pessoas pensam. Agora, olha só, também não vem tentar mostrar o que você não é. Amém? Venha e sustente. Porque em público, lembra da frase que eu dei para vocês? Estava ali estudando, tem uma coisa aqui, ó. O discurso, agora eu vou acrescentar, e o posicionamento que você liberou em público, sustente-o, principalmente diante daqueles que não te ouviram e viram. Amém? Esses dias eu estava trabalhando lá na cidade, estava cercado de pessoas ímpias. A forma como eu me movo precisa denunciar quem eu sou. Existem ambientes que te sabotam, principalmente lugares de alto luxo para quem vem da Baixada. Aí você, por exemplo, ir para a Zona Sul, você ir para a Barra da Tijuca, o Luiz estava falando, poxa, eu acho maneira a atmosfera da Barra da Tijuca. Também acho, no nível de elite, mas no nível de espiritualidade eu não quero nem estar no ambiente daquele. Consegue entender? Porque aqui, na realidade, irmão, se torna um pouco mais fácil de ter uma igreja. Sabe por quê? Agora, o que acontece com as pessoas, principalmente da Baixada, num lugar que tem menos recursos financeiros e intelectuais? As pessoas, às vezes, vão procurar um refúgio e encontram em igreja. O problema é encontrar refúgio em igreja, quando nós precisamos entender que o nosso refúgio precisa ser Jesus. Em igreja, existe um monopólio onde as pessoas vão querer montar os fatores sistemáticos, pessoais. Agora Jesus, irmão, quando tu se aproxima dele, eu vou ser sincero, não existe nenhuma pessoa, biblicamente, e aqui, que teve um encontro real com Jesus e não teve a sua vida mudada. Teve a resposta para as suas dúvidas. Eu encontrei. Quando eu encontrei com Jesus, eu encontrei respostas para as dúvidas que eu tinha. Sabe por quê? Porque meu amigo me revelou o seu coração. Agora, olha só, eu preciso fazer. Tem alguém aí que deseja ser amigo de Jesus?